Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto, para aproveitar bem do meu tempo. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, nesta noite eu quero pregar um sermão de estrutura textual, e quero pregar nessa noite referente ao título: em meio a tempestades, a preocupação é com o alicerce. Em meio a tempestades, a preocupação é com o alicerce. No meu texto introdutório, nós vemos que Jesus, mais uma vez, com a sua excelência através da pregação e do ensino, ele vem trazendo algo bem simples do cotidiano e da cultura aonde ele sucedia. Vemos que Jesus agora ele vai trazer mais uma vez uma das suas parábolas, ou uma símiles, ou uma comparação com um local onde havia dois terrenos, o terreno rochoso, o terreno arenoso, e nós vemos que ele também usa a comparação do homem que edificou uma casa sobre esse terreno rochoso, que significa aquele que ouviu e praticou, e vemos que ele traz também a informação daquele que edificou uma casa sobre a areia, que é aquele que ouviu e não praticou. Vemos que Jesus agora, ele vai mostrar que o vento e a tempestade, eles vão sobre tanto a casa que estava edificada sobre a rocha, quanto aquela que estava edificada na areia. Então aqui eu já entro no meu desenvolvimento, que é a respeito do ponto 1, que é: o vento é inevitável. Pelo texto que ora nós lemos, nós vimos que o vento ele sobreveio tanto na casa que estava edificada na rocha, quanto naquele que estava edificado na areia. Então, independente se eu sou dizimista ou não, o vento chega. Independente se eu sou fiel a Deus ou não, o vento chega. Independente se eu sou pastor ou não, o vento chega. Independente se eu sou dirigente do círculo de oração, se eu mantenho uma fidelidade com Deus, o vento vai chegar. O vento é inevitável, o vento não tem como ser controlado pelaquilo que eu faço, porque o vento vai chegar, o dia mau ele chega. E nós vemos que, agora no Evangelho de Marcos, trazendo um paralelo com esse texto, nós vemos agora os discípulos que estavam no barco com Jesus, debaixo da ordem da palavra de Jesus, ele vai dizer: atravessemos por outro lado. E vemos que diante desse texto, agora no percorrer da palavra, da ordem de Jesus, Jesus está no barco, o texto vai dizer lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, que a tempestade e o vento chegou. Os discípulos estavam sob a ordem de Jesus, com Jesus no barco, mas o vento chegou. O desespero chegou, as dificuldades chegou. Não foi impedimento do vento chegar com Jesus no barco e com a ordem dele. Então perceba que o vento ele chega, a tempestade ele chega, as dificuldades elas chegam. Mas isso é inevitável nas nossas vidas. Só que a diferença é de quem está com direção na palavra do Senhor, quem está com Jesus no barco, é que quando a tempestade chega, o vento chega,
é Ele que vai se levantar, é Ele que vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade e vai dar vitória ao seu povo. E perceba que em Marcos 4, nós vemos que Jesus, ele acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. E agora nós já vemos que em Marcos 6 há uma similaridade com a passagem. Portanto, que agora Jesus manda eles atravessar para o outro lado. E a Bíblia agora vai dizer que Jesus praticamente obriga eles a ir. Eu acho que ele já está imaginando aí, pode ter certeza que vai vir vento aí. Mas o interessante é que quando o vento chega, eles estão no meio do mar e Jesus não está no barco. Jesus não está no barco. Mas o vento e a tempestade vem o desespero, vem a aflição. Mas agora Jesus não vai acalmar o vento e a tempestade, mas ele vai acalmar os discípulos no meio da tempestade. Perceba que o vento chegou, a tempestade chegou, mas agora Jesus acalma primeiro os discípulos para depois acalmar a tempestade. Então, independente aonde estiver a sua casa, o vento chega, a tempestade chega, as dificuldades chegam, mas a diferença é aonde está alicerçado a nossa casa. Agora, já indo para o ponto 2, nós vemos que a preocupação é com o alicerce. Por quê? Nós já vimos que o vento ele chega na casa que está na rocha e tanto na casa que está edificada na areia. É inevitável. Tudo que fizermos, nada pode impedir do vento chegar. Mas agora a nossa preocupação é com o alicerce. Porque quem está com a casa alicerçada na rocha, o vento pode soprar, a tempestade pode vir, as águas podem se levantar, que a casa vai permanecer de pé. Porque o vento pode chegar, a tempestade pode suceder, mas se nós estamos com a nossa casa alicerçada na rocha, é a garantia de que nós vamos permanecer em meio às tempestades e à dificuldade. Nós vemos que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai nos trazer a ideia desse alicerce, que ele vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não estou no meio da tempestade, estou no meio do vento. Meus olhos não podem contemplar a vitória, mas eu creio e acredito que a providência vai chegar de Deus. A tempestade pode se levantar, o vento vai se levantar, mas nós permaneceremos de pé para a glória de Deus. E perceba que a casa permanecer de pé não é ter percas materiais. A casa permanecer de pé não nos ausenta de ter percas materiais, de ter passar por problemas familiares, por problema no trabalho, não. Porque perceba que a mulher da viúva, lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que a viúva perdeu o seu marido. Olha o vento. Estava endividada. Os filhos já estavam sendo quase levados para pagar a dívida. Olha o vento. Não foi suficiente para esse problema chegar. Mas perceba o que foi o suficiente para a casa dela permanecer de pé, a sua fé permanecer de pé. Foi quando ela vai ao profeta, o profeta orienta ela, vai pegar vasos emprestados, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali você vai orando e vai derramando o azeite e vai enchendo os vasos. Enquanto tiver vaso, você vai enchendo. E perceba que o alicerce que sustenta a casa não é aquilo que as outras pessoas veem. O que sustenta a casa, irmã Marilza, não é o que a minha colega do ciclo de oração vê, não. O que fundamenta a casa não é a beleza do seu acabamento, não. O que sustenta a casa é o que está fundamentado nos alicerces.
Aquela mulher talvez estava no quarto chorando, clamando, ninguém estava vendo. Mas no meio da tempestade, o que sustentou ela foi a intimidade que ela teve com Deus. Foi o particular que ela teve com Deus. Foi um momento de experiências a só com Deus que fez ela prevalecer em meio às suas tempestades, em meio à sua dificuldade. Perceba que agora nós vemos o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que deitava, se inclinava no peito de Jesus, o último discípulo, o único que não foi morto, não foi assassinado, mas agora ele está na ilha de Pátimo, ferido, isolado, estando ausente dos seus amigos, da sua parentela, da igreja. Agora ele está isolado, está sozinho na ilha de Pátimo. Quem sabe os seus adversários pensam que agora acabou, que agora a casa dele vai cair. Mas enquanto ele estava na ilha de Pátimo, sozinho, ferido, machucado, sem recursos financeiros, o céu ainda estava aberto para João. Ainda ele tinha intimidade com Deus, ainda ele permaneceu na fé. Enquanto todos diziam que a casa dele já tinha caído, ainda ele estava recebendo revelação de Deus, ainda estava vendo o céu aberto, ainda tinha intimidade com ele, ainda tinha diálogo com ele, e ainda assim a sua fé estava fundamentada no Deus que é todo-poderoso. Então, nesta noite, já encerrando a minha conclusão, que o que nos garante que a nossa casa em meio à tempestade não é a beleza da aparência, nem o desenho da arquitetura, mas é o alicerce que nos garante a vitória em meio às tempestades. Aquilo que está fundamentado na rocha, aquilo que ninguém vê, mas que Deus conhece. O que está oculto e escondido, é isso que sustenta, fortalece e vai fazer a nossa casa permanecer de pé. Então continue confiando em meio aos ventos, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, porque aquele que está fundamentado na palavra, aquele que ainda continua crendo. Para encerrar meu texto, Paulo estava preso, já estava para ser oferecido por aspersão de sacrifício, mas ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora só me espera a coroa, que o justo juiz me dará aquele dia, não só a mim, mas todos que amarem a sua vida. Então permaneça fiel em meio ao vento, em meio à tempestade, porque assim a nossa casa permanecerá de pé, e nós receberemos a coroa que está preparada para aqueles que for fiel e confiar nessa palavra. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.